Boa tarde, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Tudo em paz? Tudo na santa tranquilidade? Eu espero que sim, espero que estejam todos muito bem e todos bastante animados para essa revisão voltada ao concurso da PF. Concurso da PF que, ao que tudo indica, tem tudo para acontecer, né? Depois da ocorrência da prova da PRF, volto a dizer, eu preferiria que a prova da PF não tivesse ocorrido, mas, já que ela aconteceu, a tendência é que a prova da PF também ocorra, beleza? Deixa eu mandar um abraço àqueles que estão aqui conectados na aula de hoje. Um abraço para Caroline, um abraço para Laís, um abraço para Karen, um abraço para Marcela, um abraço para Volney, um abraço para Alexandre Fará, um abraço para Giovanni, Glauciene, para Cássia Nóbrega, Hilda, um abraço para Jéssica Monteiro, um abraço para Graciele, um abraço para Rejane, Alexandre Alil, quase nome de presidente do Atlético Mineiro, atual prefeito de Belo Horizonte, um abraço para Tiago Barbosa, um abraço para Laura Teles, um abraço para essa galera todinha que está aqui conectada comigo. Que satisfação imensa em ter vocês comigo nesta tarde de sábado, meus amigos. Queridos, vamos bater um papinho aqui? Sim, vamos bater um papinho porque é extremamente importante falarmos acerca do que vamos fazer hoje. Primeiro ponto, o material já deve estar aqui na descrição do vídeo, beleza? O material já deve estar aqui na descrição do vídeo. E eu já adianto para vocês o seguinte, o que a gente vai fazer hoje? A prova da PRF, beleza? A prova da PRF. Por que eu vou fazer a prova da PRF com vocês? Primeiro, estamos aí, podemos dizer, a menos de 10 dias, né? Menos que 10 dias da prova da PF. E a prova mais próxima que temos foi a prova da PRF. Então, obviamente, é um excelente espelho para a gente imaginar o que vai acontecer na sua prova da Polícia Federal, beleza? Segundo motivo, meus amigos, estamos numa... Essa minha última semana, ela foi extremamente atribulada. Quando eu falo extremamente atribulada, é porque foram muitas atividades em torno de um único Elias. Além das minhas atividades profissionais, além das minhas obrigações de trabalho, eu também tive de me comprometer com algumas questões associadas à engenharia civil. Usei uma terminologia extremamente bonita, mas na verdade eu estou mexendo com obra. E, meus amigos, isso tá me tirando do sério. Porque, por exemplo, eu estava na obra ontem, eu estava na obra hoje de manhã cedo, eu preciso trocar um tanque, obra é um caos. Mas esse caos ficou mais acentuado porque está muito próximo de chegar à conclusão de toda a reforma. Se vocês estão acompanhando lá pelo Instagram de vez em quando, eu compartilho com vocês um pouquinho da obra que eu estou fazendo lá. E o que acontece? A obra chegou num ponto que Jesus amado está me exigindo muito, 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 muito. Eu queria ter feito uma aula separada só para a gente conseguir fazer a correção da prova da Polícia Rodoviária Federal, mas eu não consegui fazer isso, infelizmente. Mas de todo modo, eu trouxe a prova para a gente corrigir hoje, beleza? Eu trouxe a prova para a gente corrigir hoje e ao longo desta semana, se os pedreiros, o santo dos pedreiros me permitir... Quem será que eu posso falar que é o santo dos pedreiros? São José seria o santo dos pedreiros? São Sebastião seria o santo dos pedreiros? Não sei. Mas se o santo dos pedreiros me permitir, eu ainda prefiro, eu ainda quero ver se eu faço uma aula lá no meu canal do YouTube para corrigir essa prova da Polícia Federal com vocês mais uma vez. Beleza? Por que eu tô falando isso, meus amigos? Essa prova da Polícia Rodoviária Federal, ela trouxe algumas coisas legais e interessantes acerca do que pode ser cobrado, beleza? Acerca do que pode ser cobrado na prova da Polícia Federal, mas também trouxe algumas situações que são peculiares em relação ao CESP. Por exemplo, o que eu posso dizer para você que é uma situação peculiar quando se fala, por exemplo, de CESP? É peculiar uma prova do CESP em que ele coloca um texto sem qualquer numeração de linhas e fica pedindo para você achar no primeiro período do segundo parágrafo, no terceiro período do primeiro parágrafo. O que, lógico, é importante avaliar se você sabe contabilizar períodos em parágrafos. Mas uma prova sem numeração de linha, pelo amor de Deus, prova de preguiçoso. Prova de preguiçoso.
Esse padrão novo do CESP que apareceu na prova da polícia, perdão, apareceu na prova da PRF, também apareceu na prova do Ministério da Economia, totalmente reprovado. Ainda mais numa prova tão extensa quanto a prova da PRF, eu vou te falar, não precisa colocar uma prova sem número de linhas para dificultar a vida do candidato não, tá? A prova já é difícil de nascença, beleza? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto. Uma característica que eu percebi nessa prova da PRF é o fato de que a banca foi muito ousada em algumas palavras empregadas em questões. Por exemplo, quem já viu a prova da PRF, viu, por exemplo, que eles usaram a palavra preconceito numa circunstância que parece que parece que a palavra preconceito ali naquele contexto parece muito pesada. Existe um outro lugar, uma outra questão em que ele usa a palavra animalescos. E aí quando você fala, nossa, essa palavra tá muito pesada. E isso apareceu algumas vezes, só que você não pode temer essas palavras polêmicas na hora de resolver a questão. Você não pode pensar, nossa, mas a banca tá pegando pesado com esse vocabulário. Não, você tem que ler o texto para ver se esse vocábulo se encaixa ali de alguma forma, beleza? Para ver se ele se encaixa ali de alguma forma. Outro detalhe, da palavra irrupção, Alexandre Alil, que já disse doutor em engenharia elétrica, cara, inclusive segunda-feira começa o eletricista lá em casa, se ele fizer bobagem, eu te aciono. Brincadeira, o Newton é sensacional na parte de elétrica. O que acontece? Eles colocaram essa questão da palavra irrupção, que é uma palavra que não é do nosso uso cotidiano, habitual, corriqueiro. O que eu achei interessante? A palavra irrupção, ali naquele contexto, dá uma ideia de surgimento. A questão, ela não é uma questão que eu não posso inferir pelo contexto a ideia de irrupção. Não seria isso. Mas o que eu acho que não é legal, e o CESP já fez outras vezes, mas poucas, é exigir uma questão de conhecimento extremamente dicionarizado. Porque, lógico, se você for ao dicionário e pegar a palavra irrupção, você vai bater em cima. A palavra tem aquela ideia de ser algo súbito, beleza? Mas ali, o contexto não ajudava muito, e o CESP é uma banca muito mais de questões contextuais, beleza? De questões contextuais. Eu considero essa questão muito mais mal feita em relação ao padrão do CESP, que costuma ser uma situação extremamente mais inteligente, costuma fazer questões mais inteligentes. Eu achei a questão mal feita para o padrão CESP, mas não é uma questão errada e também não está tão fora de contexto, beleza? Não está tão fora de contexto. Então a gente vai conversar sobre isso, a gente vai conversar sobre impressões da prova da Polícia Rodoviária Federal para saber o que vai aparecer na sua prova da Polícia Federal. Agora, o que eu tenho para te falar? Primeiro, eu avisei previamente. Qual prova tem a tendência de ser mais fácil? A da PRF. Ou seja, meus queridos, eu, Elias, particularmente, espero algo pior no próximo domingo, beleza? Eu, particularmente, espero algo pior, beleza? Por que eu espero algo pior? Porque foi isso que aconteceu nos dois últimos concursos, tanto da PF quanto da PRF. Nós tivemos um concurso em que a prova de língua portuguesa foi muito mais pesada para a PF do que para a PRF, beleza? Então, primeiro, a prova tende a ser mais pesada. Legal? Esse é um primeiro ponto. Segundo, você precisa entrar no espírito de leitura e de proposta da banca CESP. E a gente vai falar muito sobre isso agora para você conseguir enxergar o que você deve ver na prova da PRF, na prova da PF, beleza? E terceiro, se você ainda está muito apegado à questão das questões gramaticais, você acabou de ver na prova que veio mais texto que gramática. Então isso chama a sua atenção mais uma vez, beleza? Então, prova da Polícia Federal. O que eu espero? 1, prova mais difícil. 2, prova com mais questões. Se vier diferente disso, é algo que vai me surpreender, beleza? É algo que vai me surpreender. Eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Das 3 últimas provas da PRF, essa foi a mais difícil, beleza? Essa foi a mais difícil. Mas mesmo assim, eu acho que as provas da Polícia Federal do último concurso foram mais difíceis que essa, que aqui está. Legal? Então vamos juntos. Eu vou comentar com você no sapatinho. Qualquer dúvida
que você tiver, você pode comentar comigo aqui, a gente vai trocando ideia, beleza? Até porque eu quero também que vocês me passem essas impressões da prova pra gente entender legal. Vem cá comigo na tela? Vem cá comigo na tela, então estamos aqui na maratona para a Polícia Federal. Deixa eu apagar esse R aqui, né? Porque na verdade a prova que vamos fazer é da PRF, mas essa aula é para a Polícia Federal. Deixa-me fazer uma gambiarra aqui. E aqui estão os meus contatos. Telegram, Elias Santana. Instagram, @oficial Elias Santana. E o canal no YouTube, youtube.com/Elias Santana com 2 S. Eu vou tentar, beleza? Eu vou tentar fazer uma aula nesta semana no meu canal do YouTube para a prova da Polícia Federal, beleza? Eu vou tentar. E vou me esforçar demais pra gente conseguir fazer isso. Por quê? Porque eu confesso que eu tô preocupado com a questão textual. A galera tem dado uma certa vacilada na questão textual. Eu vi até alguém perguntando aqui, Elias, você acha que essa prova teve deu uma impressão de que a prova estava terceirizada? Em relação à diagramação da prova, sim. Em relação ao texto, não. Até porque eles trouxeram um texto justamente que fala, né, do quanto que a sociedade foi se civilizando. Então isso é bem CESP. E não um texto que incita ainda mais uma polícia repressiva, né? Então bora ver. Vem cá, vamos junto. Até porque nós temos um texto que está aqui dividido nessas duas partes, beleza? Eu na prova da PF espero um texto do mesmo tamanho, legal? Só que às vezes podem ser duas, beleza? Às vezes podem ser duas. E detalhe, o texto que foi proposto na prova não é um texto difícil, tá? Eu achei o texto adequado, beleza? Aí o que a gente faz? A gente separa as questões de gramática das questões de texto, né? E eu até achei, confesso, as questões de gramática meio bobinhas. Ele fala assim, ó, a transferência da polícia, do sistema de justiça, isso aqui é texto. Depois, depreendentes do segundo parágrafo é texto. Um dos traços característicos da modernidade, texto. Essa questão aqui, inclusive, vai exigir de mim um comentário especial, sobretudo por conta dessa palavra aqui, ó, renúncia. Porque eu vi que muitas pessoas questionaram o emprego desse vocábulo renúncia, beleza? Vem cá comigo, questão de número 4. Conclui-se do texto, blá, 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 isso é texto. Questão de número 5. Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos do texto, ou seja, é uma questão de reescrita, né? Porque ele fala aqui, ó, seja reescrito, ou seja, é uma questão de texto, mas também é uma questão de gramática. Questão de número 6. Infere-se da leitura do primeiro parágrafo do texto, isso aqui é texto. Segue comigo. Questão de número 7. Ele fala o pronome isso, que introduz o terceiro período do primeiro parágrafo, poderia ser corretamente substituído por o que? Essa aqui já é uma questão de gramática. Legal? Essa aqui já é uma questão de gramática. Questão de número 8. Infere-se do segundo parágrafo do texto que a agressividade humana, essa aqui é uma questão de texto. E essa é uma questão que eu comentei com você, que ela tem essa pegada polêmica por conta dessas palavras aqui, ó. Primitivos e animalescos. Cara, quando ele usa a palavra animalescos, eu tenho certeza de que qualquer pessoa, ao ler na prova, se assusta. Poxa, porque a palavra animalesco, você espera num texto ou sobre safari ou sobre filme pornô. Agora, num texto sobre polícia, num texto sobre segurança pública, parece demais. Parece exagero. Mas é importante que você entenda o contexto em que as palavras foram empregadas. E nesse texto aqui, o contexto como as palavras foram empregadas, o jeito como as aspas foram empregadas no texto, faz toda a diferença. Vem comigo. Questão de número 9. O emprego do vocábulo irrupção, no último período do texto, indica que a violência... Isso aqui é texto, mas é um texto diferente. A questão da irrupção que todo mundo disse que deixou a galera de cabelo em pé. Questão de número 10. A correção gramatical do último período seria mantida, embora o seu sentido blá blá é conjunção. Questão de gramática, beleza? Detalhe, viu? Nós temos aqui na prova duas questões que envolvem conjunções. Aquela de reescrita lá atrás, pela qual eu já passei, beleza? E essa outra aqui do a medida que, na medida em que. Legal? E detalhe, a questão de número 10 aqui foi uma questão exaustivamente trabalhada em muitas aulas que eu fiz nesse ano. Caramba, eu acho que eu já fiz uma questão sobre a medida que e na medida em que só neste ano, cara, umas 3 vezes. Umas 3 vezes. Vamos seguir. Questão de número 11. Mantém-se a correção gramatical do texto, do trecho. Ele fala para trocar impor por imporem. Essa aqui é uma questão de gramática.
Depois ele fala, a coerência e os sentidos do texto seriam mantidos caso fosse suprimido o artigo os. Ele fala de supressão do artigo, mas ele fala de coerência e sentidos do texto, ou seja, é texto. Não é gramática não, tá? Porque ele fala de coerência e sentidos do texto. Confesso que aqui é uma questão que eu achei mal elaborada. Por quê? Cara, você vai perguntar de coerência e sentido original? Pra quê? Ou você pergunta da coerência ou do sentido original. Porque o que acontece? O sentido original, ele já contém a coerência, né? Eu achei essa questão aqui meio meia boca no enunciado. Mas não é uma questão difícil. E depois, na questão de número 13, ele fala de um trecho de uma reescrita, ou seja, uma questão de gramática e texto. Questões mapeadas? Questões mapeadas. Por onde a gente começa? Questão de gramática. A gente já conversou sobre isso 2.489 vezes. Beleza? Então vem cá, vou começar com você pela questão de número 11, que é dada. Beleza? Dada. Essa aqui eu vou te falar. Era a questão presente da prova. Legal? Ele fala, mantém-se a correção gramatical do texto, do trecho, o autocontrole e a moderação das emoções acabaram por se impor na modernidade. Ele fala desse trecho aqui, ó. Acabaram por se impor na sociedade. Do texto, se a forma verbal impor fosse flexionada no plural, imporem. Meus amigos, esse acabaram por se impor forma, no meu texto, uma locução verbal. Eu digo para você assim, ó. Ele acabou de chegar. O que eu quero dizer com ele acabou de chegar? Ele chegou, beleza? Ou seja, isso aqui é uma locução verbal. Esse verbo acabou não forma uma oração sozinho, beleza? Esse verbo acabou não forma uma oração sozinho. Legal? Agora pensa o seguinte, coloca no plural. Eles acabaram. Aí analisa comigo. De chegarem? Fica bom assim? Não fica, né? Por quê? É uma locução verbal. Quando eu tenho uma locução verbal, a flexão fica por conta apenas do verbo auxiliar, beleza? Só vai haver uma ocorrência na língua portuguesa em que eu vou ter uma locução verbal e o verbo principal também vai se flexionar. Qual é o nome dessa circunstância? Voz passiva analítica. Porque na voz passiva analítica eu tenho aquela locução verbal ser mais particípio e eu quero te lembrar que esse verbo no particípio aqui ele se flexiona. Quando eu digo, por exemplo, o corpo foi encontrado, os corpos foram encontrados, e é inclusive uma flexão tanto de gênero quanto de número, beleza? Então, só na voz passiva analítica que eu vou ter uma locução verbal em que tanto o verbo auxiliar quanto o verbo principal vão se flexionar. Esse verbo está no particípio e a flexão ela é em gênero e em número, beleza? Em todos os outros casos, locução verbal, flexão só no verbo auxiliar, beleza? Essa aqui era a questão present da prova, beleza? Essa aqui era a questão present da prova. E ele fala para você que o autocontrole e a moderação das emoções acabaram por se impor na modernidade. Posso trocar impor por imporem? Jamais. Item certo ou errado? Item errado. Legal? Você vai voltar comigo aqui mais um pouquinho. Questão de número 7. Ele fala assim, ó, o pronome isso, que introduz o terceiro período do primeiro parágrafo do texto, poderia ser corretamente substituído por o quê? Meus amigos, eu sei até por que o examinador fez esse tipo de pergunta. Pelo seguinte fato. Ele te pergunta isso aqui porque, do ponto de vista da produção textual, existem muitas circunstâncias em que as pessoas fazem textos em que o isso acaba sendo equivalente ao o que no texto. E usam como se fossem a mesma coisa. Só que, na verdade, textualmente, os empregos acabam sendo diferentes. Porque, vem cá, eu falo pra você bem assim, ó. Deixa eu pegar aqui pra você uma tela. Eu coloco pra você assim, ó. O desemprego acabou. Opa, perdão. O desemprego aumentou, vírgula. O que acaba
enfraquecendo a economia. Beleza? Ó, o desemprego aumentou, o que acaba enfraquecendo a economia. Faz o seguinte, eu quero que você esqueça esse primeiro trecho do texto. Esquece esse primeiro trecho do texto. Esquece. Vai ficar assim, ó. O que acaba enfraquecendo a economia? Imagine uma pessoa virando para você e falando para você assim, ó. O que acaba enfraquecendo a economia? Você vai achar até que a pessoa fez uma pergunta sem a entonação correta, né? Porque a pergunta seria, o que acaba enfraquecendo a economia? Aí o cara fala, o que acaba enfraquecendo a economia é o desemprego. Agora, se não for assim, você vai pensar, o que acaba enfraquecendo a economia? O que que acaba enfraquecendo a economia? Queridos, esse trecho aqui, ele é subordinado. Em outras palavras, esse trecho aqui, ó, vou pegar aqui para você, esse trecho aqui, não consegue, Moisés, não consegue formar período sozinho, chega de tanta mentira. Ele não consegue formar período sozinho, não consegue. É por isso, meu querido amigo, minha querida amiga aí do outro lado da tela, que esse trecho é separado um do outro por uma vírgula e não por ponto final. Porque se fosse ponto final, é porque daria para preencher o texto, daria para formar um período sozinho. Não dá para ser ponto final, tem que ser vírgula, beleza? Tem que ser vírgula. Agora faz o seguinte, no lugar do o que, coloca um isso. Veja a diferença. No lugar do o que, coloca um isso. O desemprego aumentou. Ponto. Isso acaba enfraquecendo a economia. Isso acaba enfraquecendo a economia. Percebe a diferença? Percebe a diferença? Olha só. Eu tenho aqui um isso que retoma a informação que o desemprego aumentou, beleza? Que retoma a informação, só que agora eu tenho uma diferença. Esse trecho aqui agora consegue formar período sozinho. Beleza? Ele consegue formar um período sozinho. Beleza? Aliás, ele não só consegue formar um período sozinho, como ele fica melhor formando um período sozinho. Porque quando eu faço essa interrupção e coloco um pronome demonstrativo, o pronome demonstrativo consegue exercer a função de sujeito de maneira autônoma, sem ser relativo a algo que foi anteriormente citado. Beleza? Já na outra questão, no trecho do o que, eu tenho uma ideia relativa. Então, na verdade, para funcionar isso aqui, eu tenho que pensar assim, ó. O que e o isso, eles acabam fazendo a mesma referenciação? Acabam. Mas a construção oracional, a construção textual é um pouco mais diferente, é um pouco mudada. Porque se eu colocar o que, ele vai exercer uma relação de subordinação, o que vai exigir apenas vírgula. Não posso separar por ponto final. Diferentemente do que ocorre com o isso. Quando eu coloco isso, eu estou formando uma oração coordenada. E a coordenação, sim, ela vai bem com ponto final. Beleza? E lá na questão, o que ele fala para você é só da troca do o que por isso sem fazer o ajuste de pontuação. Pegaram agora, meus amigos? Pegaram agora? Pegaram? Essa que era a grande graça dessa questão que aqui está. E aí eu vou voltar com você, porque ele fala para você assim, ó. O pronome isso que introduz o terceiro período do primeiro parágrafo do texto. Vamos lá contar onde é que está o terceiro período do primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo está aqui. Primeiro período. Vai até ator. Como na Europa, blá, 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 aí ele vai até aqui, ó. Primeiro período, então, ó. Segundo período, terceiro período. Olha isso.
Ele fala para você assim, ó, como na Europa, a ênfase na prevenção teria representado nova atitude diante do controle social, com o desenvolvimento pela polícia de uma habilidade específica, a de explicar e prevenir o comportamento criminoso. Isso acabou redundando no foco nas classes perigosas. Isso que acabou redundando no foco nas classes perigosas? Meus amigos, justamente essa ênfase na prevenção e não mais naquela ideia de haver um combate aleatório. Não, uma habilidade, era agora o momento de uma habilidade específica da polícia, beleza? Para colocar o que, eu precisaria tirar esse ponto final e substituir por uma vírgula. E aí que mora até, inclusive, a sua habilidade redacional. Como ele já tinha um período muito grande, que era esse período como na Europa e vai até criminoso, veja que se ele tivesse colocado o quê, se ele tivesse colocado o quê, olha onde é que o período acabaria. Só aqui, beleza? Só aqui. É nessa hora que você precisa aprender a trabalhar com esses dispositivos textuais para saber, poxa, meu período tá grande, como é que eu faço para interromper o período? Aqui ele acabou de te mostrar um recurso, beleza? Porque se você tivesse colocado um o quê, você só geraria mais uma relação de subordinação que te impediria de colocar um ponto final e também não daria para você um texto de períodos curtos, que é o melhor para sua redação discursiva, beleza? Então agora você vem comigo aqui por gentileza, porque essa questão do que fala dessa substituição é um item certo ou um item errado? Um item errado. Legal? Questão de número 10. Fala assim, ó. A correção gramatical. Falando em número 10, que eu falei em inglês aqui, eu me lembrei. Não sei se vocês sabem, mas eu, Elias, voltei a gravar semanalmente o meu podcast, Português para Quem? E no meu podcast, eu sempre começo com uma tradução. Eu pego uma música da língua inglesa e faço a tradução dela. E hoje, a minha tradução foi em homenagem a Aragonê Fernandes. Se você quiser ouvir o podcast para ver a tradução em homenagem a Aragonê Fernandes, só buscar em qualquer plataforma de podcast Português para Quem, você vai ver a cara deste negrinho que está aqui do outro lado e aí você vai poder ouvir o belíssimo podcast que eu fiz em homenagem ao Aragonê. Tabata, mas o que não é uma conjunção integrante? Opa, quando eu coloco o que, a ideia de aquilo o qual. A gente já falou disso, ó, muitas vezes no curso de gramática, beleza? O que, aquilo o qual. Tem nada a ver com conjunção integrante. Volta aqui comigo, volta aqui comigo. Questão de número 10. Fala pra você assim, ó. A correção gramatical do último período do texto seria mantida, embora o seu sentido original fosse prejudicado. Presta atenção bem aqui nessa parte, porque ele tá falando pra você justamente o seguinte, que a correção gramatical do último período seria mantida. Ele fala na manutenção da correção gramatical, embora o seu sentido original fosse prejudicado. Por que ele tá falando pra você que o sentido original vai ser prejudicado, pessoal? Por que ele tá falando pra você que o sentido original vai ser prejudicado? Porque na medida em que é uma conjunção do tipo causal, ao passo que à medida que é uma conjunção do tipo proporcional. Proporcional. Elias, mas eu vi que alguns gramáticos citam que é possível usar o na medida em que com a ideia proporcional. Eu sei. Só que esse nunca foi o entendimento do CESP. Beleza? Esse nunca foi o entendimento do CESP. Aliás, o CESP já cobrou isso várias e várias vezes. E do ponto de vista gramatical tem tudo para não gerar problema nenhum. Olha lá, ele fala do último período do texto. Vamos achar então esse na medida em que? Vamos, olha aqui, ó. Vem cá, no último período do texto. Tá bem aqui, ó, o na medida em que. Esse na medida em que, meus amigos, ele é igual a que? Ele é igual a porque. Junto e sem acento, beleza? Lê pra mim a partir daqui, ó. Em tais espaços, os indivíduos passaram a ser submetidos a regras e leis mais rigorosas, mas ficaram mais protegidos da irrupção da violência na sua vida, na medida em que as ameaças físicas tornaram-se despersonalizadas e monopolizadas por especialistas. Ou seja, meus amigos, ele está falando para você que em tais espaços os indivíduos passaram a ser submetidos a regras e leis mais rigorosas,
mas ficaram mais protegidos da irrupção da violência na sua vida, porque as ameaças físicas tornaram-se despersonalizadas e monopolizadas por especialistas. Tenta colocar aqui um à medida que, olha lá, em tais espaços, os indivíduos passaram a ser submetidos a regras e leis mais rigorosas, mas ficaram mais protegidos da irrupção da violência na sua vida, à medida que as ameaças tornaram-se despersonalizadas e monopolizadas por especialistas. Gramaticalmente, dá para colocar um à medida que? Dá. Só que aí a diferença é que eu não tenho mais a ideia causal, uma coisa causa a outra. Eu tenho uma ideia de que eles ficaram mais protegidos da irrupção. À proporção que, ou seja, ao passo que as ameaças físicas tornaram despersonalizadas. Ou seja, quanto mais as ameaças físicas se tornaram despersonalizadas, mais seguro eles se sentiam. Gramaticalmente, dá. Textualmente, ou melhor, semanticamente, é que não dá, beleza? Então você vai vir aqui comigo no texto, porque ele está falando para você o seguinte: a correção gramatical do último período seria mantida, embora o seu sentido original fosse prejudicado, se a locução na medida em que fosse substituída por a medida que, e a vírgula empregada após vida fosse suprimida. Opa, então até aqui tá tudo bacana. Vamos ver a vírgula após vida? A vírgula após vida? Aqui, ó. A vírgula após vida fosse suprimida. Queridos, ele estaria colocando a oração na ordem direta, beleza? A oração subordinada adverbial, ela estaria colocada na ordem direta. Portanto, como estaria na ordem direta, sem um deslocamento, seria possível. Então vem cá comigo, porque ele fala o seguinte: a correção gramatical do último período do texto seria mantida, mas seu sentido original seria prejudicado, se a locução na medida em que fosse substituída por a medida que, e a vírgula empregada logo após vida fosse suprimida. Item certo ou item errado? Item certíssimo. Beleza? Item certíssimo, possível, tudo adequado. Se ele tivesse falado de mudança de sentido, aí sim a gente teria problema. Beleza? Bom demais, bom demais. Volta comigo, por favor. Ele fala assim, ó. Temos mais questões de gramática? Não, né? Ficou faltando agora a questão de gramática e texto. Vamos agora olhar, então, as questões de reescrita. Questões de reescrita. Ele fala assim para você, ó. 5. Seriam mantidos a correção gramatical e os sentidos do texto caso o segundo período do primeiro parágrafo fosse reescrito da seguinte maneira. Ele fala: porque nos países europeus houve empenho em prevenir crimes, o que representou nova atitude de controle social. O resultado foi o desenvolvimento de uma habilidade específica pelas autoridades policiais, a de explicar e prevenir o crime. Meus amigos, o que eu quero que você perceba aqui, ó? Olha o texto original. Ele fala o segundo período do primeiro parágrafo. O segundo período do primeiro parágrafo é esse aqui, ó. Como na Europa, a ênfase na prevenção teria representado uma nova atitude diante do controle social com o desenvolvimento da polícia, pela polícia de uma habilidade específica, a de explicar e prevenir o comportamento criminoso, beleza? Só que olha o que ele está construindo para você o texto. Preste atenção. Ele fala assim, ó, nos Estados Unidos da América, no século XIX, a passagem da polícia do sistema de justiça para o governo da cidade significou também a passagem da noção de caça aos criminosos para a prevenção dos crimes, em um deslocamento do ato para o ator. Como na Europa, queridos, o que ele está querendo dizer com como na Europa? Aconteceu nos Estados Unidos semelhante à Europa. Ou vou colocar para você num vocabulário ainda mais direto. Que nem na Europa. Ou seja, o que ele está fazendo para você é uma comparação entre o modelo que foi implementado nos Estados Unidos e o modelo que havia na Europa. E ele fala para você, como na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos? A ênfase na prevenção teria representado nova atitude diante do controle social,
com desenvolvimento pela polícia de uma habilidade específica, a de explicar e prevenir o comportamento criminoso. Beleza? É uma comparação. Ele compara os Estados Unidos à Europa. Aí quando você pega o texto original, o texto da reescrita, ele fala pra você assim, ó. Ele coloca pra você assim, ó. Porque nos países europeus houve empenho em prevenir crimes, o que representou uma nova atitude do controle social, o resultado foi o desenvolvimento de uma habilidade específica pelas autoridades policiais, a de explicar e prevenir os crimes. Primeiro, eu tenho uma ideia de que o resultado foi o desenvolvimento de uma habilidade específica porque nos países europeus houve empenho em prevenir crimes. Ou seja, meus queridos, ele está colocando que a causa foi justamente o fato de os países europeus se empenharem em prevenir crimes. Sentidos diferentes. Por isso que eu te falei que havia duas questões envolvendo conjunções. Uma era do à medida que, na medida em que. A outra é justamente essa em que ele coloca para você a conjunção porque em vez de a conjunção pois. É claro, em vez de a conjunção como. É claro, meus amigos, nós sabemos que o como também pode ser causal? Pode, mas não nesse trecho de texto. Nesse trecho, a intenção dele foi comparar o que aconteceu nos Estados Unidos com o que aconteceu na Europa, para dizer que foi semelhante o resultado, beleza? Então você vem comigo aqui mais uma vez. Essa questão, ele fala dessa reescrita, questão de número 5, item certo ou errado? Item errado, beleza? Item errado. Nós temos outra questão de reescrita, que é essa questão de número 13, que fala para você assim, ó. O trecho, ele faz essa reescrita aqui todinha, ele diz, a conversão do controle que se exercia por terceiros no autocontrole é relacionada à organização e à estabilização dos estados modernos. Ele fala assim, ó, poderia ser reescrito da seguinte forma, sem prejuízo para os sentidos e da correção gramatical do texto. Ele começa, converter o controle efetuado por terceiros a autocontrole concatena a organização e estabilização dos estados do mundo moderno. Meus amigos, essa daqui, ela é errada de diversas formas diferentes. Ela é errada de diversas formas diferentes. Por onde começa o erro? Converter o controle efetuado por terceiros a autocontrole, queridos. Quem converte, converte algo. O controle efetuado por terceiros é o meu objeto direto. Mas quem converte, converte algo em algo. E aqui ele coloca a autocontrole. Então aqui eu já tenho um problema de regência, porque eu precisaria colocar em autocontrole e não a autocontrole, beleza? Ele ainda fala assim, ó, a conversão do controle que se exercia por terceiros no autocontrole é relacionada à organização. Ele troca essa locução é relacionada. Quando ele fala é relacionada, é porque ela está ligada a algo. Só que aqui ele coloca o verbo concatena. O que é a ideia de concatenar? Colocar em sequência, beleza? Então aqui eu já tenho um erro de sentido, porque está relacionado não tem absolutamente nada a ver com concatenar. Sentido. E ele fala, concatena a organização e estabilização. Presta atenção aqui, meus amigos, porque quando ele fala está relacionada, se está relacionada a algo, a organização e a estabilização. Tá vendo o paralelismo sintático? Aqui ele coloca concatena a organização e a estabilização. Para que houvesse o paralelismo sintático, era necessário o emprego do artigo ali, sobretudo da forma como o CESP entende paralelismo sintático. Se eu coloco o artigo no primeiro, eu preciso colocar em todos, beleza? E por fim, compara comigo, pessoal. Ele fala para você, estabilização de estados modernos. Quando ele fala de estados modernos, percebe, eu só tenho o emprego da preposição. Ou seja, é qualquer estado moderno, beleza? É qualquer estado moderno. Agora, meus amigos, quando ele fala os estados do mundo moderno, primeiro que não são os estados que são modernos, é o mundo que é moderno. E segundo, quando ele coloca dos estados, agora ele está falando de estados específicos que pertencem ao mundo moderno. Ou seja, você tinha
2.400.000 motivos para dizer que essa questão aqui estava certa ou errada? Errada, beleza? Para dizer que essa questão estava certa ou estava errada, que essa questão estava errada. Tudo bem? Queridos, até o presente momento, o que a gente fez? As questões de gramática e as questões que envolvem gramática e texto. Agora a gente vai para as questões de texto propriamente ditas. Só que a gente vai começar pelas questões de texto que nos permitem analisar a partir de trechos do texto e não com a leitura do texto completa. Vem cá. Ele fala assim, ó, a coerência e os sentidos do texto, questão de número 12. A coerência e os sentidos do texto seriam mantidos caso fosse suprimido o artigo os no trecho. Desenvolvem-se os vários campos do saber. Ele quer a supressão desse artigo no último período do primeiro parágrafo. Queridos, venham aqui comigo. Ele fala para você justamente sobre esses vários campos do saber. Olha bem aqui, ó. Os vários campos do saber. Eu quero que você pegue comigo a partir daqui, ó. O terceiro período mesmo. Ele fala assim, ó. Nesse processo, desenvolveram-se os vários campos do saber vinculados ao sistema de justiça criminal, polícia e prisão, voltados para a identificação, para a explicação e para a prevenção do comportamento criminoso, agora visto como desviante, como a medicina legal, a psiquiatria e especialmente a criminologia. Meus amigos, textualmente dá para saber quem são esses vários campos do saber? Dá para saber quem são esses vários campos do saber? Dá sim. Por quê? Porque ele cita aqui, ó, a medicina legal, a psiquiatria e a criminologia. Beleza? Ou seja, ele tá colocando aqui para você quais são esses vários campos do saber. E é justamente por isso que esse artigo tá aqui. Quando ele fala desenvolveram-se os vários campos do saber vinculados ao sistema de justiça criminal, quais são esses vários campos do saber vinculados aos sistemas de justiça criminal? A medicina, a psiquiatria, a criminologia. Ele está falando, meus amigos, de campos do saber específicos. É por isso que ele fala os vários campos do saber. É como se eu dissesse assim, ó, as várias pessoas que estão na rua estão manifestando. Eu tô falando daquelas várias pessoas ali específicas. Agora, se eu digo pra você, várias pessoas que estão na rua estão manifestando, parece que é qualquer pessoa ali no meio da rua. Eu não tô especificando mais, beleza? Um artigo antes de várias, vai trazer essa ideia de especificidade. Tudo bem, meus amigos? Beleza? Então vem cá comigo. Ele está falando para você que a coerência e os sentidos do texto seriam mantidos, até que a coerência é mantida, mas os sentidos não. Beleza? Porque eu vou passar a ter uma ideia de quaisquer campos do saber e não mais campos específicos. Beleza? Por isso que a questão de número 12 é uma questão que está errada, porque ele fala que a coerência e os sentidos do texto são mantidos. O sentido não, a coerência até que é. Porque eu te lembro, o que é coerência? Coerência é você ter um texto gramaticalmente correto e que faça sentido, beleza? Gramaticalmente correto e que faça sentido. Não precisa ser necessariamente o sentido do texto original. Tudo bem? Beleza? Vem comigo na tela. Até aqui, tudo jóia, tudo certo. Você vai voltar comigo aqui um pouquinho agora. E eu quero olhar com você a questão da irrupção. Até porque foi uma questão que trouxe uma certa polêmica. Eu, como volto a dizer, é uma questão que eu considero mal feita porque o CESP costuma desafiar muito mais a inteligência dos candidatos, não exigindo apenas um conhecimento denotativo dicionarizado ou, melhor, um conhecimento voltado à memória. Mas ele fala assim, ó, o emprego do vocábulo irrupção no último período do texto indica que a violência atingia os indivíduos de forma súbita. Vamos partir primeiro daquilo que está fora do dicionário. Quando a gente fala em irrupção, o que essa palavra te lembra?
irrupção. Pode te lembrar, por exemplo, disrupção, pode te lembrar rompimento, pode te lembrar ideias que... Poxa, quando eu falo de algo disruptivo, é algo que rompe algo. E quando rompe algo, a gente não fala de um rompimento gradativo, fala de algo brusco. Primeiro pensando nas referências que essa palavra pode me trazer. Agora eu quero vir com você no texto para você olhar comigo a presença do vocábulo irrupção no último período do texto. Vem cá. Para você entender isso legal, é importante que você pegue um pouco antes na leitura do texto. Porque ele não fala protegidos da violência. Presta atenção. Ele fala protegidos da irrupção da violência. Beleza? Ou seja, você não está protegido da violência, e sim da irrupção da violência. Ótimo, Carlindo. Ótimo, Hilda. Erupção. Inclusive, há um texto que eu analisava nas minhas aulas de texto que falava justamente dessa palavra erupção, com o sentido de algo que surge de uma vez. A gente não espera que aconteça. Beleza? Mas vem cá. Eu quero que você leia comigo um pouco antes. Aliás, eu quero que você leia comigo esse parágrafo inteiro para entender o porquê que você vai chegar na palavra irrupção. Olha lá. Na Europa Ocidental, as novas instituições estatais de vigilância deveriam controlar o exercício da força em sociedades em que os níveis de violência física nas relações interpessoais e do Estado com a sociedade estavam em declínio. Ou seja, veja que ele está falando aqui que essas instituições elas devem controlar essa violência, o exercício da força, onde há um declínio dessa violência nas relações interpessoais. De acordo com a difundida teoria do processo civilizador, ou seja, é uma teoria de um processo civilizador, de Norbert Elias, no Ocidente moderno, a agressividade, assim como outras emoções e prazeres, foi domada, refinada, civilizada. Queridos, o que ele está falando para você que foi domada, refinada e civilizada? A agressividade. A agressividade, assim como as emoções e os prazeres. Mas ele fala da agressividade. Para comigo e pensa. Quando você tem um ser agressivo, indomável, você sabe quando é que ele vai te agredir? Não. Ele é um ser agressivo e indomável. Logo, você sabe quando ele vai te agredir? Não. Isso pode acontecer de uma hora para outra. Só que ele fala justamente de um processo civilizador. Ou seja, o ser humano estava passando dessa etapa em que as agressões aconteciam assim, ó. O cara do nada tava de ovo virado, sentava o bombão e a bicuda no rim. Mas isso estava mudando. Isso estava mudando. Aí ele continua. O autor estabelece um contraste, ou seja, uma diferença entre a violência franca e desinibida do período medieval, que não excluía ninguém da vida social e era permitida e até certo ponto desnecessária. Quando ele fala o que é franca, pessoal, livre. Do nada eu chegava e sentava o bombão na cara do moleque. E ele fala, franca e desinibida do período medieval, que não excluía ninguém, e o processo de autocontrole e a moderação das emoções que acabaram por se impor na modernidade. Ou seja, sabe aquela vez que você estava no clube, tudo tranquilo, em paz, e de repente veio um maluco, do nada, correndo, parecia que ele estava querendo encontrar alguém, mas ele passou na borda da piscina e deu um chutão na cara de alguém e cuspiu o dente? Isso no período medieval acontecia a toda hora, só que o ser humano foi se autocontrolando. Ele foi se automodulando. E essas ocorrências passaram a ser muito mais esporádicas. Não era mais assim. Não tinha mais aquela violência que vinha do nada, aquela agressividade gratuita, aquela coisa inesperada. Não, a gente já tinha um controle das coisas. Quando, por exemplo, você hoje está num shopping center, você não espera levar um murro nas costas do nada. Você não espera. Mas no passado você tinha que ficar ligado. Por que você tinha que ficar ligado? Porque do nada
alguém podia chegar e te sentar um socão. Aí ele fala: a conversão do controle se exercia por terceiros no autocontrole, é relacionada à organização e à estabilização dos estados modernos, ou seja, as coisas estavam ficando mais previsíveis, pessoal, mais estáveis, nos quais a monopolização da força física em órgãos centrais, ou seja, pessoal, quem tinha a força física eram órgãos centrais. Por exemplo, a polícia. Quem agora sai batendo nos outros é a polícia. Existe um órgão para isso. Não é mais você chegar e sentar a porrada em alguém. Permitiu a criação de espaços pacificados. Por que eu tinha espaços pacificados? Porque esses espaços eram espaços de pessoas que não iam usar a força, a não ser que fossem policiais, no caso. Em tais espaços, os indivíduos passaram a ser submetidos a regras e leis mais rigorosas, ou seja, tinha essa questão. A gente tem umas regras aqui para cumprir, mas ficaram mais protegidos da irrupção da violência na sua vida. O que ele quer falar da irrupção da violência na sua vida? É porque lá atrás, a violência, ela surgia na sua vida toda hora. Agora, ela não surge mais do nada. É isso. Por isso que a leitura contextual nesse caso é importante. Para você perceber que a ideia era que antes a gente tinha uma distribuição de porrada gratuita como se não houvesse o amanhã e de maneira imprevisível. Algo que acontecia como se fosse uma irrupção, que é a palavra que ele empregou aqui para você, beleza? Agora, esse indivíduo ele tinha algumas regras. Por exemplo, não passe a mão no bumbum do companheiro ou da companheira alheia. Ele tem uma regra, mas ele tem uma garantia. Se ele cumpre a regra, ele não vai tomar um soco, entendeu? E se ele descumprir a regra, existe alguém que vai agir no lugar da própria pessoa, entendeu? Ou seja, a violência não acontecia mais de maneira abrupta, e sim de maneira mais previsível. Era possível prever que a violência poderia acontecer. Lógico, meus amigos, ainda assim, eu concordo que quando você lê o texto, você pode imaginar outras semânticas para a palavra irrupção? Pode. E lógico, o CESP envolveu aqui um pouco de conhecimento denotativo mesmo, em que se você soubesse literalmente o que essa palavra significa no dicionário, ficaria muito mais fácil, beleza? Ficaria muito mais fácil. Mas o contexto deixa as coisas de maneira um pouco mais tendenciosas para o que o item responde. Ou seja, numa resposta como essa, em que você pode tender de certo para errado, é muito mais fácil você tender para o certo de acordo com o contexto. Porque quando ele fala nessa irrupção da violência, é a ideia do surgimento da violência. É o surgimento da violência, só que de forma abrupta, de forma súbita. É como, por exemplo, um outro texto que foi analisado por mim em uma aula de texto. A palavra era a palavra eclodiu. A palavra eclodiu quer dizer o quê? Poxa, explodiu, surgiu. Só que não é um surgimento gradativo. É algo que é abrupto. É algo que é súbito. É algo que é quase espontâneo. Beleza, meus queridos? Tudo bem? Tudo certo? Então isso aqui é justamente para você entender como é que você faz esse tipo de leitura contextual. Porque a gente conseguiria chegar mais ou menos ao raciocínio do examinador aqui fazendo a leitura dessa questão. Não vai dar tempo, pessoal, até porque vem outro professor aqui na sequência, não vai dar tempo de chegar às outras questões. Eu queria muito ter chegado na questão dos animalescos e eu queria muito ter chegado na questão do preconceituoso, que é a questão de número... 6 aí do seu material. É a questão de número 6 aí do seu material. Beleza? Não vai dar tempo. Mas eu me comprometo. Amanhã é o momento em que eu sento e analiso. É o momento em que eu sento e analiso a semana. E eu vou conseguir, pode deixar, encaixar um horário para a gente fazer essa prova toda com tempo, com prazo, para que a gente possa discutir bem essa prova, para você entender o que eu quero que você tenha em mente para a prova da PRF. Tudo bem, meus queridos? Beleza? Então, eu te aguardo
Josimar Padilha já está na área me esperando para sair da aula para ele poder entrar, beleza? Mas fiquem tranquilos. Eu vou amanhã organizar a semana, encontrar um horário para que a gente possa resolver a prova da PRF todinha, para que você possa ir com mais segurança para a prova da PF. Beleza, pessoal? Joinha. Um abraço para essa galera toda, então, aqui. Não vou sair mandando abraço de um por um, porque, como eu disse, Josimar já está na minha cola. Beleza? Queridos, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.